Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vim aqui hoje sou Leonardo, né, do Instituto Mano Dal, do Portal Inclu, mais conhecido como irmão do Dudu, para comentar um pouco, né, da série Minha Vida com Síndrome de Down. Tô vendo todos os episódios e fazendo alguns comentários em cima. Né, eu acho que a série tá muito bacana, né, apesar da questão da tradução, né, a gente não sabe a questão da dicção, esse nível de conscientização que seria bom a gente ter um conhecimento, né, dá para ver algumas coisas em inglês também, quem tiver interesse lá no YouTube. Mas acho que é uma série maravilhosa e que está muito nos ensinando, instigando e levantando reflexões, né? O que a gente sempre quer e eu estou aprendendo muito. Então eu anotei algumas coisas aqui do quarto episódio que eu gostei muito. Achei bem feito, né? E de temas que também estou trabalhando, né? Com o Dudu, que a gente discute nos livros, nas palestras, no Instituto Mano Dal, né? A questão ficou muito marcante, eu acho que no quarto episódio, a questão do Sam, né? Do namoro, né? Eu acho que o episódio deu muito enfoque nisso, né? Dele entender, né, o que é namoro. A gente também fazer esse trabalho um pouco com o Dudu, né, de confundir um pouco os sentimentos, quando a gente sai no juntos e misturados, em boates, etc., nos nossos eventos com os jovens e adultos com síndrome de Down, a gente percebe um pouco essa dificuldade em entender qual que é o meu real sentimento. Eu gosto mesmo? O que é trair? O que é namoro? Eu posso, né, fazer alguma coisa? Eu posso, a menina ter namorado, como é que eu posso intervir? Muitas vezes a gente tem que lidar com isso, né? Eu acho que é um aprendizado para todos e eu acho que no caso do Sean foi muito bacana, né? Ele tinha interesse em várias meninas que tinha namorado e no final do episódio, né, na convenção de síndrome de Down, ele acabou encontrando uma menina bacana que não tinha síndrome de Down, né? Aí você vê a felicidade dele. Mas foi muito bacana a intervenção dos amigos, né, do Steve, né, o próprio Steve bateu um papo com ele. Eu acho que a importância dos amigos, falou a mesma linguagem com ele, né, as conversas sérias, né, dos pais, do amigo dele, né, que falou a própria menina que já tinha namorado, que ele queria namorar, botar limites, né. Eu acho que a gente tem que lidar com essas frustrações, faz parte de tudo, né, porque se a gente deixar, muitas vezes eu quero namorar, mas tem namorada, ela não quer, então a gente tem que, a vida nos coloca nessas situações. Então acho que abordou muito bem, né, os pais também, as conversas com ele é muito novo, né, deu pra ver ele tem 21 anos parece, né, pelo que eu vi, mas é bem bacana esse processo. Acho que todos nós precisamos trabalhar sobre esse assunto, né, explicar essas condições, essas possibilidades, a forma de lidar, de expressar os sentimentos, e não tem como a gente proteger para evitar, né, frustrações negativas, né, não, né, pode gostar de uma menina, mas ela tem namorado, então foras, tem que saber lidar com isso, né, como todo ser humano, e eu acho que é um ponto bacana demais para a gente discutir, né, quem tiver interesse, vamos falar mais sobre isso e discutir. Outro ponto marcante, né, que eu achei bacana assim, nas Olimpíadas, né, a competição, o próprio Sam ganhou, mas levantou a mão dos adversários, né? Acho que tirou um pouco daquela, né, mística, assim, competir, tem que ser melhor, né? Apesar dele ter ganho, eu acho que foi uma confraternização, um momento marcante no pódio, quando ele uniu as pessoas, né? Eu vejo muito isso, que a gente é mais cooperação do que competição. Isso é muito bacana e nos ensina, é um ensinamento muito, muito interessante. A questão, né, marcante também foi a conversa com as mães, né, a questão do futuro, né, do testamento, de deixar um testamento, da carta das intenções, né, como é que vai ficar, com quem vai ficar depois, o pós, né, que é um tabu que ninguém conversa, pouca gente conversa. A gente está puxando muito isso, escrevi no último livro também muito sobre isso, né? Quem vai ficar com os nossos filhos, com os nossos irmãos depois? Então, quanto antes a gente trabalhar a autonomia, por isso que a gente bate nessa tecla, mais fácil será lidar com a vida independente futura. Então a superproteção é bom a curto prazo, né? E depois, seus pais se vão, e com quem que vai ficar? Então é um tema que a gente vê alguns países já trabalhando, né? A Espanha com modelos interessantes, de casas, de vilas e tal, e que a gente tem muito que contribuir, de discutir, de propor políticas públicas nesse sentido. E foi muito marcante também, né, a questão, né, da mãe, né, da Meghan, que ela era separada e tal, e ela se emocionou, né, nesse pensamento de como que vai ser no caso dela, né? Ela tem irmãos, mas o pai também desconhece, não tem tanto, então mães solteiros ou pais solteiros, como é que vai ficar essa questão? Acho que aí é que tem que ter um preparo maior, né? Buscar instituições, buscar vilas, buscar políticas públicas para tirar esse peso também, né? Que faz parte de
de todos nós. Mas é um tema bacana que eu acho que a gente tem que avançar muito, inclusive com legislações próprias para isso, e fica o convite da gente debater e se unir, né? Interessante, né, essa questão, porque por outro lado, né, a Meghan, por a mãe também, eu acho que, né, ter essa dificuldade, né, não ter um marido e tal, o pai ser muito distante, né, por outro lado, a Meghan já tem uma certa independência, né, muito interessante essa abordagem também nesse episódio, dela escolher onde que ela vai morar, né, a mãe envolvendo ela, ou ela vai ficar em Los Angeles, vai ficar no Colorado, como é que é isso? E aí ela sendo empreendedora, né, mostrando um viés aí empreendedor. Temos aí exemplos do Tim, né, que criou a pizzaria dele lá, que é um sucesso. Temos outros, né, outros empreendedores com síndrome de Down. Então a Meghan também está trilhando o caminho dela. Então acho que, claro que é mérito dela, mas a mãe também está nesse estímulo para que ela tenha, né, uma certa independência e não dependa 100% de políticas públicas para estar executando isso aí. Foi muito bacana também, né, ver a questão das próprias meninas, né, do programa conversando a respeito de namoro, o Sean e o Steve conversando, levando, e ver um pouco assim dessa dificuldade delas também, né, nessa questão de namorar, de saber lidar. E foi bom a Meghan mostrar o limite, né, colocou o limite lá no Sam a respeito do que não queria, né, que o namorado dela visse essas questões e tal. E ela falou, inclusive, a palavra limite, né, que foi muito interessante, né? Interessante também a questão, né, do Steve com o Sam também conversando, né, os dois trocando ideia, mostrando mensagens, mostrando que é possível, né, as pessoas com Down terem amigos, confidentes, independente da deficiência, que isso é muito importante para nós. Nós aprendemos muito com essa troca, né, troca de opiniões, troca de experiências. Isso eu acho que me marcou muito, né? E finalmente, né, outro tema bacana que a gente luta muito, né, o Breno Viola é um exemplo muito disso, de viajar sozinho, né, que o Sam foi pro congresso, pegou pela primeira vez, e você viu a felicidade dele, né? É claro que tem medos, a gente tem que cercar uma série de cuidados, mas como que é gratificante ele ir, né? Então eu conversei já com o Breno Viola, a própria Samantha, eles viajam muito, e o Breno vai sozinho e tal, né, numa independência, e ele contando, né, as situações como é que ele faz com o hotel e tal, e quanto que isso é bom para ele, né? Quanto que a autoestima dele melhora, quanto que ele se sente realizado em relação a isso. Então foi um episódio muito interessante, mais um, e cheio de insights aí pra gente discutir. Vamos conversar, o que vocês acharam, vamos trocar ideia e vamos acabar com essa invisibilidade social. Quanto mais a gente conversar, mais séries como essa, mais oportunidades a gente tem de debater e aprender e propor, né, coisas para os nossos irmãos, filhos, parentes com Down que merecem todas essas questões e são seres humanos como todos nós. Um grande abraço, até a próxima.